Rádio Piauí. Olá, sejam bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. O exército nos salvou, não há como negar. E tudo isso aconteceu num dia como um de hoje, um 31 de março. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação. O meu compromisso é com Israel. Nós sabemos que o Nathaniel é passageiro, né? Eu também sou passageiro no Brasil. Graças a Deus, né? Imagina ficar o tempo todo com esse abacaxi. Tenho o prazer de dividir o estúdio com a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. E aí, gente? A questão da capitalização, eu disse ao ministro Paulo Guedes, do jeito que está colocado, não vai ser aprovado aqui na Câmara de Deputados. E com o editor do site, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! Eu vou interromper aqui a abertura para convocar vocês para a Maratona Piauí CBN de podcasts, que vai acontecer agora dia 11 de maio, aqui no Rio de Janeiro, um sábado. Portanto, você não tem desculpa para faltar. E vai ser no Instituto Moreira Salles, na Gávea. A programação já está fechada e não é porque a curadoria é da Paula Scarpim, nossa diretora, e lateralmente minha, mas está muito legal. Vamos lá? Ó, na parte da manhã vai ter Rodrigo Vizeu para falar do Presidente da Semana, o podcast da Folha de São Paulo, que fez sucesso no ano passado, e a Gabriela Viana, do Vozes, da CBN, além da Sara Azoubel, do 37 Graus, falando de podcasts narrativos. Vai ter também o Ivan Mizanzuki, do Anticast, e a Juliana Valauer, do Mamilos, e o Paulo Vinícius, do Marketing Digital da CBN, falando sobre engajamento com o público. Na parte da tarde, a CEO do Ibope Inteligência, Márcia Cavallari, divulga uma pesquisa inédita sobre quem ouve podcast no Brasil, quantas pessoas são. Vai ser um dado bacana que vai ser conhecido durante o evento. Ela vai conversar com a Grace Matos, da CBN, e, em seguida, vai ter uma outra mesa com o Carlos Merigo, da produtora B9, conversando com o Ricardo Gandur, diretor executivo da CBN, sobre podcasts como negócio. E, para aqueles que se comportarem direitinho o dia inteiro, a gente encerra a programação com o Foro do Foro, que vai ser uma mesa especial em que o Rodrigo Alves, do podcast Vida de Jornalista, vai conversar com a gente e com a Paulinha, nossa diretora, sobre como é essa aventura de gravar o Foro de Teresina. E aí, vai encarar? Tem que encarar, afinal a praia tá todo dia lá, o ano inteiro. Sábado, dia 11 de maio, vai chover. É o único dia que a gente vai competir com a praia. Tomara que chova. Vamos aos 3 blocos dessa semana, que o tempo urge. A gente começa falando sobre o último 31 de março e a atitude do governo Bolsonaro em relação aos 55 anos do golpe militar de 1964. No segundo bloco, nós vamos falar da nova viagem de Bolsonaro, dessa vez para Israel, e o saldo disso tudo para a diplomacia brasileira. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala das patinadas do governo na articulação da reforma da Previdência e quais são as consequências econômicas que já estão aparecendo. Vem com a gente! Bem, o assunto é um pouco bizantino, porque, evidentemente, não houve ditadura, como todos vocês sabem, mas a gente tem que discutir isso. No último domingo, 31 de março, se completaram 55 anos do golpe de 64, que derrubou o então presidente João Goulart e deu início à ditadura, que durou 21 anos. Todos já sabem o que ocorreu nesse período. Não era uma data a ser comemorada, mas a gente não está num governo, digamos assim, normal. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro orientou os quartéis a fazer as comemorações devidas pelo aniversário do golpe. Depois voltou atrás e disse que tinha pedido apenas para que rememorassem a data. O fato é que no domingo, dia 31, o Palácio do Planalto divulgou em seus canais oficiais de WhatsApp um vídeo falando das ameaças comunistas que rondavam o Brasil. Um tempo de medo e ameaças. Ameaças daquilo que os comunistas faziam onde era imposto sem exceção. Prendiam e matavam os seus próprios compatriotas. Havia, sim, muito medo no ar. E conclui o vídeo dizendo: o exército nos salvou, não há como negar. Enfim, como eu disse, é um assunto bastante
bizantino, porque não se trata, na verdade, de discutir se houve ou não houve ditadura, mas se trata de discutir a tolerância da sociedade brasileira em relação a regimes autoritários hoje em dia, ou mais do que a tolerância, a adesão de parte da sociedade e o incentivo que o governo, eleito democraticamente, está fazendo a isso. Eu começo com quem? Maria Lúcia Gaspar? Pode ser. Pode ser. Alguma surpresa nessa história? Nenhuma. Surpresa seria se ele não tivesse feito isso. Tava demorando pro Bolsonaro arrumar um outro tumulto, né? Acho que ele tava com saudade do tumulto da semana passada. Queria um novo, né? Bom, gente, a gente sabe o que o Bolsonaro pensa sobre a ditadura. Ele acha que foi uma coisa necessária para salvar os brasileiros. Eu queria lembrar aqui a história do vídeo, né? Que o Planalto divulgou na rede de Zap oficial para a imprensa. Um vídeo com um ator profissional dizendo que a realidade era difícil lá na época da ditadura, que foi importante para salvar a população de uma desordem e tal, e que o povo apoiou e que então não houve golpe, que a gente tem mais é que comemorar. É até difícil a gente comentar, porque dá uma preguiça, porque obviamente, assim, é até difícil a gente discutir, porque é óbvio que houve uma ditadura no Brasil. É óbvio que foi um período difícil. É bom lembrar que, ao contrário do que se vem tentando vender, esse revisionismo canhestro diz, a ditadura deixou um legado de hiperinflação, de endividamento do país, de crise. Os generais não saíram do poder porque eles quiseram e foram bonzinhos. Eles saíram do poder porque estava inviável eles continuarem. Então, você pode sempre contar a história do seu ponto de vista, esquecendo o que não te interessa. Que é o que o Bolsonaro está se especializando em fazer. Esquecer os pontos que não são convenientes. Ele está querendo até acabar com as estatísticas no Brasil ultimamente. Então isso a gente já sabe. Agora, tem algum ponto de toda essa confusão, esse fuzuê que o Bolsonaro arrumou aí com essa coisa da ditadura, que eu acho que é preocupante e que diz respeito à atualidade, uma coisa que está acontecendo agora, que acho que a gente tem que olhar porque isso é um sinal ruim. Essa coisa do vídeo que foi divulgado aí pelo Palácio, elogiando aí a ditadura, dizendo que foi importante, levanta alguns pontos que eu acho que a gente tem que olhar. Vídeo que foi assumido por um empresário. Que eu até agora tô com dificuldade de acreditar que realmente foi assim. A gente vai ter que… Eu acho que essa história do vídeo demanda uma investigação maior. O empresário tá parecendo o Queiroz, né? É o laranja. Apareceu lá para dizer que foi ele. Queiroz. Porque desde o começo do governo Bolsonaro existe essa confusão entre o que é a instituição, o que é a família, o que são as ideias do Bolsonaro. Como assim? Que tem um vídeo que foi produzido por um empresário X que chegou na rede do Palácio… Osmar Stabile, vice-presidente do Corinthians. Ó o Corinthians, o Corinthians é dureza, viu, Toledo, esse nosso time. Essa coisa errada. Aí o cara produz um vídeo com um ator e o vídeo, milagrosamente, vai parar numa rede institucional do Palácio do Planalto, divulgado para a mídia como se fosse uma mensagem do Palácio do Planalto. Ontem e hoje eu conversei com pessoas que trabalham com esse negócio de fazer vídeos, posts, gente que trabalhou aí para a SECOM, que conhece mais ou menos como é o processo. Porque eu queria entender é como é que você pode fazer um vídeo desse chegar numa rede oficial da presidência se existe um processo, se existe um controle que a gente possa saber como é que essa decisão foi tomada. E o que eu descobri é que está havendo um desmantelamento justamente desses processos de comunicação do Palácio. Para dar um exemplo desse vídeo, antigamente você tinha coisa até o governo Temer, agências que trabalhavam para a SECOM e que faziam esse controle, porque ganham por post, porque alguém manda um e-mail, o cara decide se vai colocar ou não. Tudo faz parte de uma estratégia lá, coordenada, combinada com a SECOM sobre o que precisa divulgar, quais são os temas que interessam. Desde que o Bolsonaro assumiu, o secretário de comunicação, o Floriano, parou de usar essas agências e montou um esquema lá dentro da Secretaria de Comunicação de funcionários do Palácio que decidem o que vai e o que não vai aleatoriamente. Então, o que ontem se falava nos bastidores do governo é que o Eduardo pegou esse vídeo, passou para alguém na SECOM e a pessoa colocou no canal da presidência. Eu acho que esse é mais um exemplo, fora Golden Shower e outros posts amalucados que rolaram nas redes sociais, é um exemplo de como a gente tem que começar a cobrar o Palácio sobre o que é canal oficial, o que não é. Porque assim, não é bagunça. Você não pode simplesmente usar um canal oficial da Presidência da República para falar qualquer coisa.
é ruim para a maneira como a gente vê nossa própria história e é ruim como instituição para a presidência da República que ninguém saiba, que seja uma coisa obscura, de propósito, não é transparente, assim como a ditadura que ele estava elogiando. É um procedimento muito parecido, só que nós mudamos, o país mudou. Não se deve assumir mais que um presidente da República faça tamanha confusão entre família, instituição e a comunicação do governo. Está parecendo uma coisa mambembe. Uma chanchada sinistra. Ao contrário do que você falou na introdução, Fernando, eu acho que, infelizmente, nem todo mundo sabe que houve uma ditadura no Brasil e há uma razão demográfica para isso. Eu acho que você tem razão. A gente tem hoje muito mais brasileiros que não viveram o período da ditadura do que pessoas que experimentaram na pele o que é viver sob censura, o que é ter um parente, um amigo, um conhecido sequestrado pelo aparelho de repressão, ter essa pessoa desaparecer sem deixar vestígio, ver essa pessoa ser assassinada nas mãos do Estado e depois alguém simular que ela cometeu suicídio. Ou, como tantas centenas de pessoas, terem partes do seu corpo vilipendiadas por pessoas que são pagas pelo Estado, que deveriam manter a ordem e que durante anos se ocuparam apenas em torturar e matar. Eu acho que esse é o grande problema. O Brasil deu de barato que todo mundo aceitava essa verdade. E a gente está descobrindo que não é verdade isso, que tem uma grande parte da população que ou desconhece ou não acredita nisso. E é justamente essa parte da população que sustenta o governo Bolsonaro, que elegeu o governo Bolsonaro e que dá segurança para o presidente da República cometer um crime. Porque o que ele fez ao divulgar esse vídeo é apologia do crime, porque o que o vídeo diz é que a ditadura foi uma coisa boa, mas a ditadura foi uma coisa criminosa. Se você diz que essa ditadura deve ser comemorada, uma ditadura que cometeu crimes, você, por tabela, está fazendo apologia do crime. É grave, é muito grave, mas como a gente vive de uma barbaridade atrás da outra, hoje em dia a gente já está preocupado com as outras barbaridades que outros bárbaros que têm cargo público atualmente cometeram desde então, né? E com isso a gente vai esquecendo o problema que está por trás disso. Tem uma pesquisa do Ibope de janeiro que mostra que a maioria da população brasileira, apesar de achar que não existe nenhum regime melhor que o regime democrático, é a favor de um governo militar. E não por outra razão, o Bolsonaro, sempre que faz uma bobagem, se esconde atrás dos generais que estão no governo dele. Generais que existem, aliás, na esplanada do Ministério, em maior quantidade até do que existiam durante a ditadura. Mas que tiveram uma atitude até mais ponderada do que a do Bolsonaro, né? Assim, a gente viu, pelo menos eles reconhecem que foi golpe e que teve ditadura. O Santos Cruz deu uma entrevista dizendo que houve... O Santos Cruz disse que existiu uma ditadura. O general Heleno, que é o corretor ortográfico em tempo real do Bolsonaro... Está terrível hoje. Não, eu só tô constatando. Ele que fica corrigindo. O Bolsonaro dizendo, fala uma bobagem, ele fala Isso. down. Por aí vai, né? Vocês repararam, é o único cara que tá em todas as viagens. Sim. Não desgruda do Bolsonaro. É o corretor ortográfico. Mas é bom acho que é mais babá. Ideológico, corretor, sei babá, lá, né? tudo mais. General Heleno, que era chefe de gabinete do Silvio Frota. comandante do Exército. Comandante do Exército durante o governo Geisel, que era o chefe da linha dura, o cara que tentou imprensar o Geisel e que era contra a estratégia de abertura, que era dirigida pelo Geisel e pelo Golbery. E o general Heleno já deu entrevista dizendo que não foi golpe, que não houve ditadura. E Silvio não sei Frota, se ele mudou de opinião. Silvio Frota, que caiu em 77 nessa queda de braço contra o presidente Golbery. Leia o Hélio Gaspari e outros livros de história, que é bom. Parece que o próprio documentário, esse que a direita está tentando divulgar, está tendo uma polêmica aí sobre os cinemas que não aceitam e tal, o Brasil entre armas e livros, o tal da Brasil Paralelo, diz que os entrevistados desse documentário admitem que há golpe.
Uma matéria aqui do Globo dizendo que admitem que é golpe. Então, eu não entendo muito bem essa discussão. É o Bolsonaro, inclusive o Mourão falou sobre o vídeo, que foi o Bolsonaro que mandou colocar nas redes sociais. Porque esse governo é assim, né? Vai, volta, uma hora pega bem, o cara confirma, se pega mal, o cara não confirma, né? É o recuo do recuo do recuo. Na ditadura, gente, teve corrupção, tá? Só quero lembrar vocês o seguinte, não era um regime limpo em que só tinha pessoas impolutas e honestas. Além da tortura e de tudo isso que o Toledo já falou, foi um regime corrupto. Por exemplo, vou dar os exemplos que estão mais frescos na minha cabeça. Angra 1, usina nuclear de Angra dos Reis, foi entregue para Odebrecht sem licitação em 1978. O caso do Delfim Neto, que tinha sido embaixador em Paris, houve uma denúncia de que ele cobrava propinas para fazer intermediação de contratos com o governo militar. E outros. Petrobras, TGEAC, UEC, a gente não vai parar mais. Com a diferença básica de que a imprensa não tinha Ministério Público. Não tinha Ministério Público. Não tinha imprensa. Estava censurada. Estava censurada investigações e tinha medo que não davam em nada, né? Então, assim, agora você olhar para trás e ver as coisas com filtro rosa. Claro, uma coisa que é importante a gente dizer, as pessoas que defendem a ditadura dizem, mas e os terroristas? Realmente, houve atentados terroristas na ditadura, isso aconteceu. Agora, por causa disso, a gente tem que achar que a ditadura é boa? Qual é o sentido, né? A ditadura comunista é ruim, ninguém mas... Ninguém aqui está aliviando os erros da luta armada e os crimes da luta armada. O que não significa perdoar os crimes cometidos pelo Estado. Nós estamos falando de democracia, né? Assim, não tem trata-se de defender a democracia, não... Apologia da ditadura é apologia do crime. Eu acho que, na verdade, a data que o Bolsonaro gostaria de comemorar, e a data que tem mais a ver com a sua biografia, é o 13 de dezembro de 68, quando foi decretado o AI-5 e se iniciou o período mais sinistro da ditadura. Quando o aparelho de repressão se intensificou e as mortes começaram a ser produzidas em escala industrial. O ídolo do Bolsonaro, não custa frisar, foi o chefe da tortura do DOI-CODE em São Paulo, aparelho de repressão, o coronel Ustra, que está ligado à escória do regime militar. É o que de pior, de mais delinquente, sádico e desumano o Estado foi capaz de produzir durante a ditadura. Talvez o Ustra fosse miliciano, se ele fosse vivo hoje. A gente está falando da banda podre do Exército. O Exército não é uma coisa homogênea, nem agiu de maneira homogênea durante esses 21 anos de ditadura. Eu acho importante a gente dizer isso, até porque o Toledo me lembrou que a maior parte da população brasileira não viveu a ditadura, que a gente diga a quem o presidente da República está afiliado e quais são as suas referências, para que a gente tenha um pouco a dimensão do retrocesso que a gente está metido. Com isso, a gente termina o primeiro bloco. No segundo, nós vamos falar da nova excursão internacional de Bolsonaro a Israel. Muito bem, hoje, quarta-feira, 3 de abril, quando gravamos o Foro, Bolsonaro está voando de volta para o Brasil depois de uma viagem de 3 dias a Israel. Toledo, ele conseguiu desagradar todo mundo com essa viagem, frustrou as expectativas dos que apoiam a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, já que comunicou ao presidente Benjamin Netanyahu que vai abrir só um escritório comercial na cidade, além, claro, de desagradar todo mundo árabe. Depois a gente fala também do nazismo de esquerda. Eu não sei por onde você quer começar. Não, vamos começar pela viagem em si, né? O Bibi, primeiro-ministro de Israel, que está para disputar uma eleição difícil agora, em que ele vai tentar se reeleger. Semana que vem, né? E está precisando de todo tipo de apoio para conseguir voltar ao cargo. Ele não ficou totalmente insatisfeito com o gesto do Bolsonaro de abrir um escritório comercial do Brasil em Jerusalém, embora o Bolsonaro não tenha podido cumprir a sua promessa de campanha de transferir a embaixada, porque ele falou uma bobagem, não conseguiu implementar, e abrir um escritório comercial em Jerusalém, sendo que o centro econômico de Israel está não em Jerusalém, mas em Tel Aviv, é uma coisa estúpida. Mas salvou um pouco a cara. E no final veio aquele vídeo sensacional em que o Bolsonaro convida o Neymar e o Gabriel Medina para visitarem Jerusalém. Alô Neymar, alô Medina, diretamente de Israel, aquele abraço e boa sorte para vocês. O Brasil é nosso. I repeat that. Please come to Israel. You're both invited, Neymar and Medina. Bring everyone with you to Israel. Jerusalem waits for you.
Hello, Bibi and Bolsonaro. Thanks for inviting us. Israel, we're coming. Hello, Bibi and Bolsonaro. Thanks for inviting us to go to Israel. And Israel, we're coming. Thank you so much. Eu até agora estou tentando entender por que o presidente da República, do lado do primeiro-ministro israelense, convidam um jogador de futebol e um surfista para visitar Jerusalém. É como diz o Celso de Barros. Sei lá, foda-se. Tipo assim. Né? Assim, é aleatório. Marketing vagabundo. Whatever. Não tá situado. Sinceramente, nada faz sentido com nada. É uma coisa tá procurando absolutamente sentido, aleatória. Toledo, em março, em abril, o cara foi lá com Bolsonaro. ministros. O Bolsonaro é o presidente que mais viajou na história da República pós-ditadura. Proporcionalmente ao no mandato. começo de mandato, nunca ninguém viajou tanto. Eu já não sei se isso é bom ou se é ruim, porque talvez seja melhor fazer bobagem fora do que dentro. Mas, do ponto de vista da diplomacia, a reação dos países árabes não veio até agora. Veio só uma manifestação da autoridade palestina que iam tem chamar, né, o embaixador. Exatamente, que tem um peso político muito menor. Parece que nem chamaram ainda, né? Do que os outros países. Tem um dado que já foi dito, mas que é sempre bom voltar, porque ele é estratégico. Em 2018, o Brasil exportou 11,5 bilhões de dólares para a Liga Árabe, os países ali da região, e exportou para Israel 321 milhões. Quer dizer, não dá nem para começar a comparar. Se fosse colocar Israel no ranking dos países da Liga Árabe, Israel ficaria em 9º lugar atrás do Bahrein. Quer dizer, do ponto de vista comercial, a relação brasileira com Israel é ridícula. E tem déficit ainda, né? Pois é ridiculamente negativa, né? Então, não faz nenhum sentido comercialmente falando. Mas eu não tenho certeza se isso vai gerar, de fato, uma reação. Isso está para ser visto. Os ruralistas, que são base de apoio parlamentar do governo Bolsonaro, estão super preocupados porque o Brasil exporta carne, exporta açúcar, exporta produtos que eles produzem, ou que o setor que eles representam produz, e podem sofrer algum tipo de sanção. Então, eles se revoltaram quando o Flávio Bolsonaro, esse gênio da raça, falou que queria que o Hamas se exploda. Que é o pior verbo que você pode usar com o Hamas, né? Não tem nenhum verbo pior. Eu acho que ele não tem muito respeito à própria vida, né? Porque ele falou isso é bom a gente esclarecer para quem não sabe. Ele escreveu na conta dele no Twitter e depois de algum tempo apagou diante da repercussão. Não foi isso, Zé? Foi, ele apagou porque bom, o Hamas vive de explodir os outros. Né? Não é possível, gente. Ninguém quer que o Flávio se exploda. Provavelmente algum general... Não, pelo amor de Deus, já tem bastante desgraça no Brasil ultimamente. Algum general babá da família Bolsonaro, porque é isso que eles são. O general Heleno é o corretor ortográfico. Não é só o corretor, eles são babá, eles são uma espécie de tutores da família, porque a família só faz as coisas erradas. Eu queria pegar carona na declaração final do Bolsonaro antes de deixar Israel, que foi depois endossada pelo nosso brilhante chanceler, de que nazismo é uma coisa de esquerda, né? Eu quero citar aqui uma entrevista que foi publicada pela primeira vez pela jornalista Silvia Salek, da BBC, na página dela no Facebook, que é uma entrevista dada em 1923 por um sujeito que tem um pouco a ver com o nazismo, para o Guardian, para um jornal inglês, e que diz o seguinte, o sujeito falando sobre o nacional-socialismo, porque toda essa história do nazismo ser de esquerda é porque o partido nazista chamava-se Partido Nacional Socialista. Com base nessa nomenclatura, o Bolsonaro e o chanceler dizem que o nazismo era uma coisa de esquerda. Mas nessa entrevista, esse sujeito diz o seguinte, estou traduzindo aqui do inglês, então vai ficar meio macarrônico, mas vocês aguentem aí, por favor. Socialismo é a ciência de lidar com o bem comum. Comunismo não é socialismo. Marxismo não é socialismo. Os marxistas se apropriaram e confundiram o significado do socialismo. A gente tem que pegar o socialismo e tirar dos socialistas. Socialismo é uma palavra ariana, antiga, uma instituição germânica. Nossos antepassados germânicos tinham terras comunitárias. Eles cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo.
socialismo, ao contrário do marxismo, não repudia a propriedade privada. Ao contrário do marxismo, o socialismo não envolve a negação da personalidade. Ao contrário do marxismo, o socialismo é patriótico. Quem disse isso? Adolf Hitler. Óbvio. Quer dizer, não tem discussão. O Bolsonaro a gente sabe o que é, não vou dizer aqui porque não carece. Mas o chanceler, ou ele foi uma pessoa sem escrúpulo que mentiu ou contrariou suas convicções quando fez os exames para ser admitido na carreira... Na diplomacia brasileira. Porque, obviamente, o Itamaraty e o Instituto Rio Branco não acham que o nacionalsocialismo é de esquerda, ou seja, que o nazismo é de esquerda, ou ele agora está sendo falso e está contrariando os seus princípios, os seus conhecimentos. Não tem outra alternativa. Em algum momento, ele foi falso, ou no passado, ou no presente. Bom, a respeito disso, eu recomendo a leitura do perfil deste mês da revista Piauí, feito pela Consuelo Diegues, do chanceler Ernesto Araújo. A Consuelo viajou com o chanceler à Polônia e expõe muito bem o que ele pensa e o que está fazendo. O Ernesto Araújo está, na minha opinião, disputando com o Vélez, mas o Vélez não está em condição de disputar mais nada. Quem é o líder da ala psiquiátrica do governo? Tem a ala militar, a ala dos missionários supostamente sérios, que é o Moro e o Paulo Guedes, né, que estão em conexão com o mundo real. E tem a ala psiquiátrica, que é o Ernesto Araújo, a Damares, o Vélez e a família Bolsonaro, que também... Bom, eu queria falar de uma coisa que não tem nada de maluca e que eu acho que é uma consequência que pode haver dessa viagem, para a qual tem muita gente atenta, porque aparentemente foi uma coisa de retórica e tal. Acho que o Toledo colocou muito bem essa coisa do nazismo, que realmente, de novo, dá uma preguiça de discutir isso, porque, pelo amor de Deus, né? Mas o que interessa é o seguinte: entre os acordos que foram assinados pelo Bolsonaro com Benjamin Netanyahu essa semana, foi feito um acordo para que se possa fazer negócios entre Brasil e Israel na área de defesa, com uma espécie de um fast track, um canal de compra de equipamentos Brasil-Israel, sem que seja necessário fazer concorrências internacionais para equipamentos. E esse acordo, ele vale por 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 5. Por que eu acho que é importante a gente ficar atento para isso? Porque, como o Toledo falou, o Brasil tem déficit com Israel, compra mais do que vende. Aparentemente, por causa desse acordo aqui, é capaz que ainda fique com um déficit ainda maior, porque Israel tem todo o interesse de exportar equipamentos para o Brasil, de vender armas. Vamos lembrar que os Bolsonaro têm falado constantemente, desde muito tempo, contra o monopólio da Taurus no Brasil, de venda de armas. Existe um interesse grande dos fabricantes estatais de equipamento de armas israelenses para vender armas para o Brasil. E existem algumas licitações importantes, onde os israelenses gostariam de encaixar seus equipamentos, sua tecnologia e tal, para rolar agora no setor de defesa, né? Espera-se que o setor de defesa sob Bolsonaro tenha uma maior capacidade de contratação, de compra e tal. Então, no fundo, pelo que eu entendi das pessoas da área de defesa que estão olhando isso, que me alertaram para esse acordo em específico, esse negócio do escritório, Muro das Lamentações, todo esse mise-en-scène ali ajuda o Benjamin Netanyahu na questão da eleição. Mas na prática, o que eles estavam de olho mesmo era nesses acordos aqui que podem render bons contratos para Israel, e vamos ficar de olho aí no lobby dos militares, né? É importante a gente ver quem está se movimentando pelo quê, porque, mais uma vez, gente, mundo real, né? E aí eu queria lembrar uma coisa, que o Benjamin Netanyahu está envolvido em casos de corrupção. Está sendo acusado de receber propina de uma empresa de telefonia, estabelecer ali algumas medidas protetivas para essa empresa chamada Bezek, e em troca, essa empresa, que tem um jornal, passou a divulgar coisas pró-Benjamin Netanyahu. Ele está para ser indiciado, então ele está num contexto político ruim. O Bolsonaro fez esse favor a ele, vamos ver o que é que vai vir em troca, né? Essas coisas assim, o Bolsonaro pode não saber muito bem o que ele está fazendo lá, mas tem muita gente que sabe muito bem o que está fazendo lá, usando toda essa retórica do Bolsonaro, sim, entendeu? Bobo tem pouco no mundo. Eu queria pegar um pouco esse gancho para lembrar que o Bolsonaro viajou primeiro aos Estados Unidos e agora a Israel, em menos de 100 dias de governo. Ou seja, ele está ratificando uma política externa e uma política de Estado totalmente ideológica. Ao contrário do que ele dizia, nunca a política externa brasileira foi tão ideológica. E eu chegaria a dizer que ele está
destruindo a política externa brasileira, porque ao criar esse tipo de hostilidade com a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, e isso fica claro nas declarações do Araújo à Piauí, a revista desse mês, ele claramente não está indo a favor dos interesses do Brasil. Ele está indo a favor, muito provavelmente, dos interesses do grupo que está no poder. O fato de ir a Israel e ir aos Estados Unidos, talvez a gente vá descobrir lá na frente qual foi a participação estrangeira durante a campanha do Bolsonaro, dessa estratégia de Twitter. Eu acho que tem muita coisa aí para ser tirada. Tem uma investigação, né, sobre a rede que o Netanyahu usou na campanha, né, de tweets e robôs, etc. Ele também foi Então, beneficiado fora por um os exército vexames. Exatamente. Eu quero robôs. dizer que tem interesses concretos por trás dessa bagunça, desses vexames retóricos. É a fumaça, né, que a gente tem que tentar afastar o tempo todo, porque... Essas infâmias que esse governo produz de maneira praticamente continuada, né? E existem interesses materiais e esses interesses não são os interesses brasileiros. O governo Bolsonaro não está fazendo uma política externa para atender os interesses do Brasil. O Bolsonaro se despediu de Israel com um tweet em que ele termina dizendo assim: I will be back. I'll be back. Que é a frase do Exterminador do Futuro. Eu não sei se ele se deu conta de que personagem ele estava assumindo. Opa. Vem cá, vocês repararam que ninguém falou em dessalinização, né? Acabou a Né? seca também. Acabou a seca no Nordeste, é uma beleza, né? Assim vamos. Vamos voltar para Brasília no terceiro bloco com a tramitação da reforma da Previdência. Temos isso também. Muito bem, temos uma reforma da Previdência. O Paulo Guedes, inclusive, já ameaçou deixar o governo caso a reforma não saia do papel. Agora assumiu a articulação política da reforma e disse que não se trata de coordenação política, mas de esclarecimento econômico. O fato é que o pessoal não vai até o posto Ipiranga, o posto Ipiranga que vai até os matutos que estão lá no meio da estrada, no caso, o pessoal do Congresso, porque o presidente não está sabendo fazer o serviço. O que você acha que vai acontecer, Maria Lúcia, com a reforma da Previdência? Bom, como a gente já falou aqui, não tem mãe de Ná, mas eu posso te dizer como que está a média das expectativas agora em relação à reforma da Previdência. Só para fazer uma retrospectiva, desde a semana passada, o Rodrigo Maia se reuniu com Paulo Guedes, se reuniu com Sérgio Moro, houve ali, depois daquele momento caótico do depoimento do Paulo Guedes na Comissão de Assuntos Econômicos, Rodrigo Maia de um lado falando que o Bolsonaro tem que parar de brincar, o Bolsonaro respondendo, ficou aquela coisa muito caótica. Foi naquele dia que o dólar foi a R$4, todo mundo ficou desesperado com aquilo. Da hora do recreio, né? Teve aquele momento de estresse. Teve aquele momento de estresse. Naquele dia, os operadores de mercado, banqueiro, empresário, político, governador, todo mundo ficou doido, querendo saber o que ia acontecer. Daqui para frente é o quê? É o caos ou é a acomodação? O celular do Rodrigo Maia nesse dia deve ter caído a bateria umas 15 vezes com a quantidade de zaps e mensagens que mandaram para ele desesperados, o pessoal da Bolsa, etc. E eu acho que aquilo fez todo mundo recuar um passo para trás, porque realmente não tinha condição de assumir um nível de estresse. Só para vocês terem uma noção, no resto do mundo, as moedas dos países emergentes se valorizaram, porque o Fed, o Banco Central Americano, disse que não vai mais aumentar os juros. Então, os investidores começaram a procurar lugares para investir. Enquanto todo mundo aproveitava a onda boa, no Brasil a moeda se desvalorizou, porque ninguém teve coragem de botar o dinheiro aqui. Só quando ficou a R$4 o dólar, aí o nego falou, bom, a R$4 também põe o meu dinheiro. Quer dizer, é o money talking, né? E eu acho que pelo menos o Rodrigo Maia sabe disso. E aí agora todo mundo se acomodou. Bem, acomodou mais ou menos, né, gente? Agora tô eu aqui gravando um áudio para vocês, tentando atualizar aqui o nosso foro com as notícias que não param. Ontem, quarta-feira, depois que a gente gravou o foro, o Paulo Guedes foi ao Congresso explicar os planos da reforma da Previdência na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e teve duros embates com os deputados, porque os deputados de oposição estavam primeiro nas listas de pergunta, o governo desarticulado não conseguiu furar essa lista, ou não quis, não sei, quase ninguém apareceu no microfone para defender o governo. Então, Paulo Guedes ficou ali defendendo a reforma da Previdência sozinho diante da oposição e enfrentou alguns conflitos muito duros, como o já a essa altura célebre conflito com o Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. Chega a mãe, a avó,
Por favor! A sessão foi, inclusive, encerrada depois dessa briga, que foi a última de muitas ali com os deputados da oposição, e teve um certo abalo no mercado, mas não muito. E eu acho que isso se deve ao fato de que eram todos deputados da oposição e o mercado deu esse desconto aí. Vamos ver como que isso vai evoluir, mas a minha aposta é que vai a trancos e barrancos. Mas tem uma coisa curiosa, desde então eu comecei a ouvir. A gente sabe que no meio empresarial, no mercado financeiro, existe uma grande vontade de que o governo Bolsonaro dê certo. Aí, como você vê que o presidente está causando tumulto, ruído e tal, aí esse pessoal deu para trás, né? Recuou, os agentes econômicos, e de repente surgiram com um novo discurso, que é o que está dominando agora, que eu vejo que é uma coisa que o Rodrigo Maia está fomentando. É o discurso que eu estou chamando de Bolsonaro pato manco. Agora, a tese é a seguinte: o Rodrigo Maia, o Paulo Guedes, né, os adultos do momento vão lá resolver o problema e deixa o Bolsonaro ali, recebe os deputados e tal, mas nós vamos cuidar desse assunto, vocês fiquem tranquilos que nós vamos cuidar desse assunto, os generais, o Mourão, todo mundo aqui que é adulto vai resolver esse problema da reforma da Previdência. Vamos ter que ceder para o Congresso, né, porque afinal de contas existem pontos que os deputados não querem, mas olha, mercado, empresários, tarará, governadores, nós vamos aprovar a reforma da Previdência porque o Brasil precisa, deixa o Bolsonaro com a gente. Então, por esse discurso, que são as atuais expectativas, vocês aprovariam uma reforma da Previdência que levaria uma economia de uns 600 bilhões de reais. E aí aqueles pontos que todo mundo chama de bode na sala, benefício de prestação continuada, auxílio rural, a própria regra de transição de 12 anos seria esticada, idade mínima para mulher aumentaria. Então já está se considerando isso, e o que as pessoas dizem hoje no mercado, no Congresso: nós vamos passar aí uma reforma que não é a reforma que o Bolsonaro previu, mas fiquem tranquilos que o Brasil não vai quebrar por causa do Bolsonaro. Só vejo um problema nessa estratégia. Para você fazer o Bolsonaro funcionar como um pato manco, você tem que avisar ele. Porque ele não tá sabendo que ele é o pato manco, entendeu? Ele tá ali falando, fazendo confusão. E vai continuar. Ele tá muito a contragosto, recebendo líderes deputados agora essa semana. Tem uma reunião nesta quinta-feira do Bolsonaro com os líderes de partido para começar a desanuviar o clima. Ele diz que vai receber todas as manhãs deputados e tal. Agora, esse clima de desconfiança ainda não está anulado. Assim, muitos líderes estão dizendo que não sabem bem como se comportar diante do Bolsonaro, porque se eles fazem uma reivindicação de cargo ou de qualquer outra coisa, tá arriscado o Bolsonaro da saída da reunião dizendo que a velha política, não sei o que, os caras têm medo de apanhar. Para você ter uma ideia, eu soube de um bastidor que os líderes do governo estão procurando deputados para saber que cargos que esses caras querem para apoiar a reforma da Previdência. E aí pede pro deputado escrever o nome e o nome do indicado. Ninguém escreve, porque os caras têm medo do que vão fazer com esse papel. Então, o clima de desconfiança entre o Congresso e o governo ainda é muito sério. E até mesmo para chegar nessa estratégia do pato manco aí, do pato manco funcionar, ainda tem chão e não é garantido. Então, assim, em geral, os agentes econômicos são muito otimistas, todo mundo querendo acreditar porque eles querem investir e tal. Mas eu acho que, assim, apesar da histeria ter passado, ainda é muito incerto, muito arriscado o cenário. Toledo, isso não é tudo, né? Não, porque temos mais notícias na área econômica. Bom, primeiro que na área política, o Bolsonaro também, o que ele diz não se escreve, porque ele disse que não ia participar de jeito nenhum desse negócio aí de tomar lá da cá, da velha política, e antes de sair de Israel disse: não, vou entrar jogando pesado na articulação da aprovação da reforma da Previdência. É também o pior termo que ele poderia ter escolhido para se referir ao Congresso. O que significa jogar pesado com o Congresso? Lembrando, só fazendo um parênteses aqui, o Lauro Jardim essa semana publicou que o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo no Congresso, passou a ser ignorado pelas lideranças parlamentares. É a notícia de que passou, ele nunca foi sequer atendem as ligações dele. Ele vai prometendo trocar e também não troca, né? Aproveitar o nome dele ele vai ser o líder dos miseráveis, o Major Vitor Hugo. Ai, meu Deus! Cabeção. Eu vou fazer uma vinheta, cabeção. Você precisa depois mandar uma explicação pro Major para ele entender qual foi a piada. Mas enfim, o Centrão, antigo Centrão, que elegeu o Rodrigo Maia como presidente da Câmara, que o núcleo duro ali é o PP, pato, né? DEM, PSD e PRB, estão tentando se unir novamente, formar um bloco
e votar tudo em bloco e também negociar em bloco com o governo. Tem uma reunião que já vai ter acontecido quando a gente for ao ar, para a qual os presidentes desses partidos convidaram o Rodrigo Maia e o presidente do Senado, o Alcolumbre, para discutir como é que ia ser a reforma da Previdência. Agora, a principal consequência é que não vai ter aquele número fantástico que estava levando 1 trilhão, né? o mercado a orgasmos sucessivos que o posto Ipiranga anunciou. Vai ser bem menos do que isso. Ou seja, vai ser uma meia-sola, mas não vai parar só nesses pontos que a Malu elencou, que eu de fato não acredito que serão aprovados. Tem mais. Por quê? Porque os lobbies corporativos, principalmente do serviço público, estão funcionando e provavelmente eles vão acabar excluídos. Os militares já foram. Se você pegar a proposta de reforma para militares, policiais e bombeiros, ou seja, toda a base eleitoral do Bolsonaro, o núcleo duro do bolsonarismo, esses daí estão praticamente sem qualquer risco de sofrer uma penalização proporcional ao que o resto da população vai sofrer. Os privilégios, né, que eles dizem que iam cortar, esses aí ficaram. É, né, com pouquíssima coisa que vão mexer ali. Agora está acontecendo um fato curioso, tá? Até tem uma nota no painel da Folha dessa quarta-feira, que explica bem o grau de confusão em que a gente está metido. Os deputados federais estão querendo excluir da reforma os funcionários públicos dos estados e das prefeituras. Por quê? Porque eles querem que os governos estaduais, ou seja, que as assembleias legislativas aprovem essas reformas e incluam esses funcionários na reforma, para que eles, deputados estaduais, também arquem com o custo político disso. Porque senão, o que eles acham que vai acontecer? A gente vai aprovar uma reforma que é impopular com esse funcionalismo estadual e municipal, e os caras das assembleias não vão fazer nada. Aí, na próxima eleição, a gente não consegue se reeleger e eles se elegem no nosso lugar. Então, eles têm que pagar o preço também. Quer dizer, esse é o nível... Nossa, é a derivação da derivação da derivação. Mas o resultado disso... Todo mundo pensando no interesse é que do país. essa reforma vai virar uma meia-sola que me engana que eu gosto. Mais uma, me engana que eu gosto. E o mercado, como gosta de ser enganado, gosta de manipular, não sei, também talvez engula. Agora, vamos lembrar o seguinte, 2016, o ano agora, tiramos a Dilma, vai ser uma maravilha. Não foi. Erraram todas as previsões. 2017, a mesma coisa. 2018, a mesma coisa. E 2019, acabou de sair o Boletim Focus do Banco Central, mostrando que as projeções de crescimento do PIB já caíram para baixo de 2% para 2019 também. Ou seja, vamos continuar patinando enquanto o mercado, seja lá o que isso signifique, não entender que economia e política são as duas faces da mesma moeda. Se uma não funciona, a outra não vai funcionar tampouco. Não vai ser o posto Ipiranga que vai resolver as coisas sozinho. Enquanto você não tiver uma solução política para o país, que é muito mais complexa do que a reforma da Previdência, a gente não vai sair do lugar. Não vou resistir. É a política, estúpido. Posso contar um outro bastidor aqui? Porque eu conversando com um cara de fundo de investimento, a gente, no final, chegamos à seguinte conclusão. Então, a aposta do mercado é que o Bolsonaro é um frouxo. A gente acha que o Bolsonaro é um frouxo. Porque também é o seguinte, me disse esse sujeito, se ele tiver metade da coragem da Dilma, o Brasil acabou. Para vocês verem a situação em que nós chegamos. São os mesmos caras que em meados ou final de 2017 dizia que o Bolsonaro ia sumir na eleição, que não ia acontecer, que não tinha a menor chance de eleger. Os caras não entendem nada de política. Depois achavam que o Paulo Guedes iria amansar o Bolsonaro, né? E agora a gente está vendo que os caras estão torcendo para o Bolsonaro não ter coragem da Dilma. Que situação. Com essa enxurrada de otimismo, a gente termina o terceiro bloco do programa. Chegamos agora à sobremesa do Foro de Teresina, quando Malu Gaspar janta. A gente. Nada. O momento Kinder Ovo, quando a produção prepara um clipe de áudio inesperado, desconhecido da gente, e a gente tem que adivinhar. Dani, aperta o play aí. Um professor, Ronivon, da França, professor Schreber, ele mostrou que a energia da luz solar, ela entra pela retina e age no cérebro emocional e melhora o organismo. Cérebro emocional. Então a primeira dica é essa: abra a janela, abra a cortina, olhe para o sol. Essa luz artificial faz mal.
Nós precisamos da luz natural, da aurora matinal. Certo. Coisa O mais segundo, linda. a nutrição, Abra a porta e a ela janela. é essencial para a saúde das pessoas. Mastiga, 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 comer devagar. Minha vovó Melica, lá em Pindamonhangaba, dizia, na mesa não se envelhece. O tempo que você demora na mesa, você ganha em vida. Sensacional. Ganhe na mesa, não se envelhece. Bom, Sábio! Sábio de Geraldinho. Pindamonhangaba. Alckmin agora é Geraldinho funcionário de do Pindamonhangaba. Ronifon, não é isso? ele tá trabalhando agora na Rede Gazeta. Geraldinho. Teve, Alckmin. olha, obviamente o Alckmin, a produção nos informa. que Empatou agora, eu e Toledo, ele, no empatou. Não, eu também adivinhei Não, esse nós daí. falamos junto, eu e ele. Você não falou, não. Ele estreou no dia 1º de abril, vejam só, como comentarista de saúde no programa. Não, você tá de brincadeira Todo que o seu. cara inaugurou no dia 1º de abril o programa dele. Exato, apresentado pelo Rony Fon na TV Gazeta. Não acredito. Alckmin fará participações no programa a cada 2 semanas e ele deu dicas sobre como combater o estresse e a depressão de forma natural. Eu, pelo menos, não vou perder. Vai pro som, vai pro som. As dicas do Alckmin: acordar cedo, comer peixes de águas profundas, olhar para o sol. Essas dicas do bem Olhar viver. pro sol? Ele falou isso. Ele acabou de falar Acabou de que falar tem que era olhar pra olhar pro pro sol. sol, Sol Talena. natural, luz natural. O cara vai faz queimar bem. a retina se presta Faz olhar pro bem atenção. sol. pro cérebro emocional, seja lá o que é o cérebro cérebro emocional. Toledo não leva as dicas a sério, tá com as coisas erradas. É por isso que você fica assim estressado. Você não olha pro sol. Vou queimar minha retina também. Quem não reagiu está vivo. Vamos lá. Foi Quem quando a não polícia reagiu de está São Paulo vivo. matou um grupo do PCC. Houve uma chacina ali, mataram na estrada, num pedágio. Na Castelo Branco. Na Castelo Branco. E o Alckmin disse essa frase, que ficou famosa. Quem não reagiu está vivo. Não tinha ninguém vivo. E ninguém tinha reagido. Que horror. Muito bem, agora é a hora em que vocês, ouvintes, se unem a nós na tarefa de falar mal do Foro de Teresina. Brincadeira? Tem muita mensagem bacana que vocês mandam pelas redes sociais. Já teve até pedido de casamento aqui. Mas se quiser falar mal, pode. Eu diria deve. Quem quiser escrever para nós, é bom lembrar, é só deixar uma mensagem no Facebook, no Twitter ou no Instagram da Piauí, nos tocadores ou, é claro, pelo e-mail forodeteresina@revistapiauí.com.br. Na semana passada, eu fiz um desafio aqui. Os meus companheiros ficaram preocupados porque eu pedi que você, ouvinte, nos mandasse mensagens dizendo onde você ouve o Foro de Teresina. E alguns responderam. Vou dar 2 exemplos. Um exemplo muito internacional, cool, Chique. do Cauê Scarim, que mandou até uma foto da Casa Milá, que fica ali em Barcelona, na Espanha. Ali, logo ali. Logo ali, né? É uma casa famosa, do Gaudí. Então, mandou até uma foto dele ouvindo o foro ali na frente da Casa Milá. Por e-mail chegou um outro tipo de resposta, digamos assim, de uma ouvinte que até se identificou no e-mail, mas pediu pra gente não falar o nome dela. E vocês vão entender por quê que ela prefere que a gente não divulgue o nome. Ela pediu que a gente se referisse a ela pelo pseudônimo de Raimunda. Oi, pessoal. Eu nunca quis participar da corrente de dizer onde o ouvinte escuta o Foro de Teresina, porque meu ritual é vergonhoso demais. Como o tema agora é justamente o lugar mais esquisito, tomei coragem. Ouço o Foro de Teresina no banheiro, durante o cocô. Como diria o filósofo Romero Jucá, é com cocô, com tudo. Bom, Meu Deus do céu. Isso. O Supremo, Ai, com terminando cocô, com a tudo, frase da Raimunda, podcast é muito mais prático do que o clássico jornal impresso.
Adoro vocês. Bom, Meu eu diria Deus, que eu não sei combina. se são elogios. Eu diria que combina, Malu. Esse eu diria que é mais informação do que a gente precisa, que os ouvintes Eu não queria precisam. saber isso. Mas enfim, vamos em frente. A Malu tem melhores exemplos. Não, tem um exemplo muito Cocô legal que não aqui. falta nesse governo. Ai, meu Deus do céu. Bom, já continuando então no assunto, tem a Inês Dias Tavares, que respondeu assim: lugar mais peculiar para ouvir o Foro de Teresina? Na praia da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, bem em frente ao condomínio do presidente e de alguns milicianos. #perigo. É aquela, quando ouvir o foro se torna um ato de rebeldia. De resistência. Resistência, ninguém solta a mão de ninguém, né? Como é que ela chama, Inês? Eu voto na Inês Inês Dias. com uma menção honrosa pra Raimunda. Não, tem mais. Teve um povo mais chique, tipo assim, ó. A Lu F contou o seguinte por e-mail: escuto o foro normalmente preparando o almoço na sexta-feira, já que eu moro a uma distância de 8h30 de fuso horário dos estúdios onde vocês gravam essa pérola semanal que é o podcast. Mas não deixo de ouvir nem nas férias. Já escutei o podcast num bar de surfistas numa praia do Sri Lanka, enquanto meu marido arriscava umas manobras com a longboard no mar. Beijos para os três. Pô, morri de inveja, agora eu queria. Sri Lanka lá, tal, beleza. Basicamente, então, a gente tem uma amostra, já que o censo não vai sair, a gente tem o censo do Foro de Teresina. E pelo que a gente ouviu aqui, então a gente tem uma seguinte mostra. Nossos ouvintes se dividem entre quem está curtindo a sofisticada Barcelona, surfando no Sri Lanka, fazendo um ato de resistência na Barra da Tijuca. Um ato de resistência no banheiro. Então aí, continuem mandando lugares mil e uma esquisitos utilidades, mil e uma onde utilidades. vocês ouvem o Foro de Teresina. Mas isso não é tudo. O Gabriel mandou pelo Twitter a seguinte mensagem: sou teresinense e me incomodo, mensagem para mim, quando você fala o gentílico dos compositores da trilha sonora do Foro de Teresina. Você não erra sempre, mas vai a dica: piauienses ao invés de piauenses. Amo você, o Zero Toledo e a Malu Gaspar. Tirando isso, zero defeitos. Eu vou caprichar no piauienses. Dicção, meu filho. Dicção. Bom, teve até carta na Piauí deste mês de abril criticando a gente por fazermos um correio elegante chapa branca, autocongratulatório, acho que foi o termo que o nosso leitor usou. É o Pedro Botton. Pedro, você tem toda a razão, a gente é cabotino mesmo, né? Não, tem crítica pra caramba. Quero registrar aqui que a gente recebeu algumas críticas ao último episódio do Foro. A gente falou sobre a Lava Jato e a prisão do Temer. A Mariana Jungstedt disse até que teve sentimentos conflitantes, não concorda com algumas coisas que a gente falou aqui. E tem uma outra mensagem que mais ou menos resume um pouco a crítica da Mariana e de várias pessoas que falaram com a gente, mandaram mensagens no Twitter. Do Leandro Firmino: muito boa a discussão sobre a prisão do Temer, mas se somente a denúncia do MP é suficiente para a prisão, para que julgar? Esta lógica está totalmente torta, mesmo que em outros casos parecesse correto. Até porque o resultado disso é o inepto Bolsonaro. Que bom que a gente recebe críticas. Esse tema vai voltar à pauta e nós vamos ainda falar muito disso. Obrigada, pessoal. Estamos aí para isso. Mas como a gente não é isento mesmo, eu vou ler um elogio. A gente fingiu que a gente Exatamente. Primeiro a gente fingiu que a gente não é cabotino, agora eu vou ser cabotino, tá? Então, a gente recebeu aqui um correio elegante, um ouvinte que não quis se identificar, mas disse que ouve visceralmente o Foro. E escreveu uma mensagem para cada um de nós. Primeiro para Malu. Ah, Malu, quanto charme, quanta inteligência, quanto ritmo e alento na sua voz e nessa risada. Você é tudo, rainha incomparável de Teresina. Meu Deus do céu, arrasei. Isso é porque ele não vê as partes que não vão pro ar. Pro Fernando. Que isso? Do que você tá falando? Calma, que o nosso ouvinte continua. Caro Fernando, sua capacidade de moderação é invejável, mas sinceramente me cativam muito mais suas citações e reflexões crítico-filosóficas. Você é o nosso verdadeiro Adorno de Piauí. Ah, essa é a Malu que escreveu, é o pseudônimo da Malu. Cabeção. Pra mim, Toledo, sinceramente, não entendo suas taras javaporquistas. Mas, por outro lado, sempre me irrito comigo mesmo por não ser capaz de ser tão sagaz quanto você.
Opa! Eu acho que essa pessoa não existe, mas tudo bem. Foi a Paula que escreveu isso. Foi só pra gente ficar se sentindo Fake melhor. News de vocês. Fake news. Eu só Muito queria, bem. desculpa registrar aqui, Fernando, que a gente tem falado pouco de Javaporco, né? E também a gente tem falado um pouco de Queiroz, tem gente reclamando. Queiroz. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Bom, Queiroz. Javaporco é o seguinte, o nosso ouvinte João de Augusto da Mata mandou pelo Twitter um vídeo que foi feito pela mulher do Ivan Mizanzuki, que é um podcaster famoso que vai estar na nossa maratona CBN Piauí de podcasts, mostrando uma tatuagem que o Mizanzuki fez faz poucos dias no braço. E o que está tatuando o Mizanzuki? Não acredito. Um Javaporco. Nada menos do que um Javaporco. Não acredito. Então o Javaporco agora é tendência eterna, porque vai ficar lá registrado na pele do Mizanzuki para sempre, ou pelo menos até enquanto voltarmos a ser pó. Toledo, você veja o que você está fazendo com as pessoas. É um perigo hein? isso. Eu me preocupo com a influência do Toledo sobre as pessoas. Muito bem. É isso? É isso. O Foro de Teresina dessa semana vai ficando por aqui. Nós temos a direção da Paula Scarpim, a produção do Luiz de Maza, da Mari Faria e da Ana Carolina Santos. Temos a presença sempre agradável da Júlia Sena, aqui no estúdio gravando o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina que vocês encontram nas redes sociais da Piauí. Quem nos edita é a Mari Romano, a finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também repaginou a nossa música tema composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Moreno. A responsável pela coordenação digital é a Kelly Moraes. Nós gravamos no Estúdio Rastro com o incrível Dani Di. Eu sou o Fernando de Barros e Silva. Agradeço aos meus companheiros de bancada, José Roberto de Toledo, Shabbat Shalom e Malu Gaspar. Tchau, gente. Até a próxima. É isso, até semana que vem.